Graça e paz. Hoje nós vamos falar a respeito da Grande Babilônia. Apocalipse capítulo 17. É um texto também que tem muito simbolismo e às vezes as pessoas não conseguem entender esse simbolismo, né? E às vezes até deixa de ler porque às vezes não entende. Mas vamos entender o que João, né, ele está nos falando aqui. Nós sabemos que a revelação do Apocalipse foi revelado pelo próprio Senhor Jesus. Quando você vê Apocalipse 1, fala revelação de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, ele revela para João, né? É o próprio Jesus revelando para João. Fala assim: e veio um dos 7 anjos, o capítulo 17, verso 1, que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Então, essa grande prostituta, né, muitas nações, e com a qual se prostituíram os reis da terra, os quais habitam na terra, se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta, de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérola, e tinha na mão um cálice de ouro, cheia das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e prostituições da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher, da besta que traz a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Aqui há sentido que quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram. Um existe e o outro ainda é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era, já não é ela também o 8º, e é do 7, e vai à perdição. E os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é Senhor do Senhor, Rei dos Reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões e nações e língua. E os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento, e tem uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Irmãos, esta mulher aqui, essa grande prostituta, quando nós estudamos o capítulo 12, nós estudamos que a mulher era a noiva de Cristo. A noiva de Cristo. Mas a noiva de Cristo, ela se contaminou. Não é verdade? Houve um momento em que a igreja, infelizmente, a igreja ela misturou com a política. 312 depois de Cristo, Constantino ele se converte ao cristianismo por conveniência, e por conveniência, né, todos aqueles que achavam assim, não, é bonito ser cristão porque Constantino era, o imperador vieram para o cristianismo, mas eles trouxeram consigo toda a idolatria, todas as suas paganismo. Então a igreja, a noiva de Cristo, ela começa o quê? A se prostituir. Prostituição dentro da palavra de Deus é aquele que adora outro Deus. Ele está prostituindo contra Deus. Porque se Deus é o nosso, se Jesus é o nosso noivo, você tem um noivo. Então você tem que adorar o seu noivo, você tem que ser fiel ao seu noivo. E de repente você começa a adorar outros deuses, você está prostituindo contra o seu noivo.
E essa grande prostituta aqui, por que ela é chamada a Grande Babilônia, a mãe das prostituições? Porque foi em Babilônia que começou o ocultismo. O ocultismo começa com Nimrod. Lá em Gênesis 10, versículo 9, começa a falar sobre Nimrod. Deixa eu abrir aqui Gênesis. Gênesis 10, versículo 9. Fala assim. E este fala assim, e Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Primeiro, que Deus não mandou homem começar reino nenhum. Que eu saiba, o reino que existe é o reino de Deus. Venha a nós o teu reino. Quem reina é o Senhor. Então aqui, como Satanás ele imita Deus, ele tentou imitar Deus e ele quis também ter o reino dele. E ele começa esse reino com Nimrod. Quando você vai ler na história, Nimrod casa com uma mulher chamada Semiramis. E Semiramis, ela tem um filho que chama Tamuz. E o Tamuz morre. E aí ela depois de alguns dias, ela fala que ela deu a vida a ele e ele volta à vida. Tamuz volta à vida e ele é considerado como Deus Sol. E ali começa, se você pode olhar na enciclopédia britânica, muito tempo ela foi tida como uma lenda, mas hoje existem indícios, né, que ela realmente existiu. E que aí começa toda aquela história de reencarnação, como Tamuz tivesse reencarnado, né, fosse uma reencarnação do Nimrod. E aí começa a adoração à mãe, que é o que nós vemos hoje, né? A mãe e o filho sendo adorado. E essa adoração que começa em Babilônia, nós vemos o nome Nimrod significa rebelar-se. E ele se rebelou contra Deus, porque ele liderou, né, para construir uma grande torre, que você vai ver lá em Gênesis 11, que a gente fala que é a Torre de Babel. E essa torre era uma rebelião contra Deus, porque ele disse, o mundo acabou em dilúvio. Então nós vamos fazer uma torre que nós cheguemos aos céus. Se ele resolver, né? Como assim? Se Deus resolver enviar outro dilúvio, ele não vai nos matar. Ou seja, Deus não tem poder sobre nós. E ali em Babilônia começa todo culto a muitos deuses. Nós vemos na época em que o povo, a nação de Israel, ela vai para Babilônia, lá eles cultuavam vários deuses. Houve um momento em que Nabucodonosor, ele fala, que o Deus de Daniel é o Deus verdadeiro, mas nunca se converteu ao Deus verdadeiro. Foi uma imagem dele e exigiu ser adorado. Né? Onde Mesaque, Sadraque e Abednego negou adorar aquela imagem e foi lançado na fornalha de fogo ardente. Então Babilônia, ela foi acoitando, ela foi abraçando todo tipo de paganismo. Então o povo, eles não tinham perseguição quando o povo foi levado cativo para Babilônia. Lá eles construíram as sinagogas e eles tinham as reuniões deles. Mas lá também se adorava tudo quanto é tipo de Deus. Né? Inclusive, né, o rei. O rei, ele exigia, né, ele queria ser adorado. E aí, essa grande Babilônia é o sistema religioso. Aqui fala o seguinte, dá as dicas de quem é ela, né? Fala que ela estava adornada com ouro, com pedras preciosas, né? Tudo aquilo que o homem quer. O que o homem quer? Ele quer as coisas do mundo. Ele quer as coisas do mundo. E Babilônia não tem problema. Você pode ir, né, na igreja, você pode ir na igreja católica, você pode ir no centro, você pode ir na balada, você pode adulterar, você pode se drogar, você pode fazer tudo. Então a Babilônia é a mãe das prostituições. As prostituições contra Deus. Então, por isso ela é chamada a Grande Babilônia. Então, essa Grande Babilônia aqui é o sistema religioso, é a religião única que vai existir na época do Anticristo, que nós já estamos ouvindo falar dessa unificação, do ecumenismo, de juntar todas as religiões. Então, vai juntar tudo e tudo pode ser adorado.
E ela vai seduzir os reis das nações por causa da sua riqueza. A maior riqueza, né? Hoje, falando, quem detém a maior riqueza do mundo está no Vaticano. Aí, o tanto de ouro que está ali não é uma coisa assim, né? Tudo de ouro. Então, assim, tá ali. Não estou dizendo que a Igreja Católica é a Grande Babilônia. A Grande Babilônia vai ser o sistema que vai englobar todas as religiões. Quem aceitar fazer parte desse sistema vai estar sendo dominada pelo falso profeta. Quem que domina essa falsa religião? O falso profeta. Nessa época, né? E por que João fica admirado? E via a mulher que estava embriagada do sangue dos santos. Por quê? Porque houve um tempo também que, como a gente vê falar de Jezabel, eles falam que Jezabel era prostituta. Por quê? Porque, primeiro, a adoração a Baal exigia orgia sexual. Como que isso acontecia? Baal, ele era Baal e Acera. Se você vê lá em 1 Reis 18, eu acho que é o verso 19, quando Elias ele chega para Acabe e manda juntar os profetas de Baal no Monte Carmelo, ele fala 450 profetas de Baal e 400 profetas de Acera. Acera era a amante de Baal, o amante de Baal. Eles consideravam que Baal era o deus da fertilidade. E como que acontecia o ritual? O ritual era como se Baal tinha relações sexuais com Acera, que tem hora que ela é amante, tem hora que ela é a mãe dele. Ele tinha essas relações sexuais. Aí tinha os sacerdotes e as sacerdotisas, que eram rituais também, né? Que eles eram a sacerdotisa de Acera, os sacerdotes de Baal, os sacerdotes de Baal. Eles tinham relação sexual entre si. Esses humanos, esses sacerdotes, né? Eles tinham relação sexual entre si. E aí eles jogavam o sêmen na terra, simbolizando a relação de Baal com Acera, simbolizando que aquilo traria fertilidade para a terra, que eles estavam fecundando a terra. Então, o que acontecia? Nos tempos, né, dessas adorações a Baal, eles criam que era Baal que mandava chuva, que era Baal que trazia prosperidade. Por isso, Elias falou, olha, 3 anos e meio não vai chover. Não vai chover. E eles lá adoraram. Acabe, a princípio, nem acreditou em Elias, porque senão tinha prendido Elias, né? Deixou Elias embora, quando Elias falou isso. Só que as coisas foram acontecendo. Ele falou, não, nós fazemos sacrifício para Baal, Baal vai enviar chuva. E nada de chuva. 3 anos e meio. Até que acaba com um confronto lá no Monte Carmelo, em que os adoradores de Baal ficam lá clamando e nada acontece, até que Elias falou para o povo, aquele que responder com fogo é Deus. Baal não respondeu. Elias vai, repara o altar, faz o sacrifício, ora a Deus e Deus envia o fogo. E o povo então vê que Baal não era Deus. Então Baal fica desmascarado e o povo diz, só o Senhor é Deus. Mas assim era o ritual a Baal. Mas mesmo assim ainda continuou, né? Muito ritual ainda acontecendo. Muitos rituais pagãos acontecendo na nação de Israel. E aí, quando ele olha para aquilo, João olha e fica admirado, porque ele fala assim como Israel se prostituiu adorando outros deuses, a igreja também vai fazer isso. Porque ele viu a mulher. Só que ele viu a mulher agora, não aquela mulher pura, aquela mulher santa, aquela mulher vestida de sol. Ele viu uma mulher agora prostituta, adornada com ouro, com escarlate, com púrpura. Uma mulher que era uma prostituta. Então esse aqui é a falsa igreja, é a falsa religião, que vai ser dominada pelo falso profeta. E aí fala assim, o 8. A besta que viste, que foi e já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujo nome não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta, que
que era e é, mas que virá. Que era e já não é, mas que virá. Isso aqui é o anticristo, né? Fingindo ser Jesus. Porque Jesus não é aquele que era, é e sempre será. Então ele está dizendo, ele era, ele morreu, ele é, ele ressuscitou e ele virá. Mas não é isso aí, ele não é o Cristo. Isso aqui é simplesmente um versículo para enganação. Porque ele enganou, ele conseguiu enganar, né, com a falsa morte e ressurreição dele. Aí no verso 9 diz assim, aqui há sentido, quem da sabedoria entenda, as 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. Os 7 montes, a cidade que tem os 7 montes é Roma, já falei para vocês. Mas também não estou dizendo que quando João viu, não era uma cidade, Roma, era um império romano. Então a mulher estava sentada sobre o império romano, né? E também são 7 reis, 5 já caíram, um existe e outro ainda não é vindo. Quem que é os 7 reis? 7 reis são 7 reinos, né? O rei não domina um reino. Então 5 já caíram. É o reino da Síria, que foi um reino mundial que já havia caído na época de João. A Síria, o Egito, a Média Pérsia, a Grécia, né? E Roma. Então, se nós contarmos a Síria, Egito, Babilônia, desculpa, esqueci da Babilônia. Assíria, Egito, Babilônia, Média Pérsia e Grécia. Esses já tinham caído. Então esses 5 já tinham caído. Assíria, Egito, Babilônia, Média Pérsia e Grécia. Os 5 já tinham caído. Então 5 já não existe. Um existe. Qual que existia? Roma. Na época de João, ele estava vivendo sob o Império Romano. Então existe, que era Roma. O outro ainda é vindo, que é o domínio do anticristo. Que é o que vai vir o quê? Qual outro império que vai vir? Que vai dominar o mundo inteiro? O anticristo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. É apenas 7 anos. E a besta que era e é e já não é ela também o 8º e do 7 e vai à perdição. Né? Fica meio complicado de entender isso aqui. Mas vamos entender também agora. A besta que era e já não é, que nós estamos falando que é o anticristo, né? Que você sabe, também é o 8º. E é do 7 e vai à perdição. Então vamos contar os impérios de novo. Ó, Assíria, Egito, Babilônia, Média, Pérsia, porque os dois juntaram os reinos e fizeram um reino medo-persa, mas aqui nós vamos contar eles separados, a Média, a Pérsia, a Grécia, Roma, 7, tá vendo? 7. Aí ele fala assim, olha, a besta também é o 8º e é do 7 e vai à perdição. Por quê? Ela é o 8º. Depois de Roma, como Império Mundial, agora o Império Mundial agora vai ser do Anticristo. Mas também ele é do 7. Por quê? Porque ele é um remanescente do Império Romano. Se você ler Daniel 7 não, Daniel, quando fala das estátuas e dos bichos, aqueles que simbolizavam Roma, ele fala que ele vê um pequeno chifre. E esse pequeno chifre que fica lá é o Anticristo, que ele vem do Império Romano. Por isso que fala, ele é o 8º, mas também é do 7. Porque ele vem do Império Romano. E aí vai falando, e os 10 chifres que viste são 10 reis. Os 10 que eu falei para vocês, são 10 nações que vão apoiar o Anticristo. Que ainda não receberam o reino. Na época de João, não tinham recebido o reino. Nós nem sabemos quem são essas 10 nações. São as 10 nações mais poderosas, né? O poder como reis por 1 hora juntamente com a besta, mas receberão o poder. Este tem o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Isso também a gente já viu, né? Que eles vão entregar o poder a essas nações. Este combaterão contra o cordeiro e o cordeiro os vencerá. Porque é Senhor do Senhor, Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis. Aqui já está o Senhor falando sobre a guerra do Armagedon, aonde ele vai destruir, né, todo o reino, né, do anticristo. O anticristo vai juntar todo o exército da terra para ir contra Israel e vai ser destruído. Vou fazer um outro vídeo falando sobre a guerra do Armagedon.
E disse-me, as águas que viste onde está assentada a prostituta são povo, multidões, nações e línguas. É o que eu falei para você. As águas, os mar, aquele que surgiu do mar, que surgiu das nações. Então as águas são as nações, tá? Os 10 chifres que viste na cabeça são os que aborrecerão a prostituta. Aí, o que vai acontecer? Um momento, o próprio anticristo vai se virar contra o falso profeta, contra a falsa religião. Por quê? Fala aqui no 16, olha, e os 10 chifres que viste na besta são os que aborrecerão a prostituta. Quem que é a prostituta? A falsa religião, né? E a porão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo, ou seja, vai ser totalmente destruída. Aí estão falando que, aqui está mostrando que o próprio anticristo, num momento da história, ele vai se virar contra o falso profeta. E aí vai destruir essa falsa religião. Por quê? Porque Deus tem posto, o verso 17, porque Deus tem posto em seu coração que cumpra o seu intento. Ou seja, é intento de Deus destruir essa falsa religião, né? E que dê em a besta o seu reino, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste, e essa grande cidade que reina sobre os reis da terra. Então não é uma cidade, é um sistema religioso. A grande Babilônia, nós vamos ver depois vou fazer outro vídeo falando do capítulo 18, que fala, né, aqui já começa no 18 o anjo gritando, caiu, caiu a grande Babilônia. Então a grande Babilônia, ela é colocada como tanto o sistema religioso como o sistema político. Os dois é chamado de grande Babilônia, porque os dois se juntam, eles se unem e ficam um só. Então tanto a prostituta, que é a falsa religião, né, que está aí assentada sobre muitas águas, que está aí dominando o mundo, né, que ela vai dominar. Nós já vemos isso já começando a acontecer, esse ecumenismo, essa aceitação de muitas coisas. Então quando chegar o reinado mesmo desse falso profeta, vai ser uma religião só. Não vai ter mais esse negócio de crente, católico, espírita. Não, vai ser tudo junto, tudo junto. Ecumenismo mesmo, né? Então, vai chegar um momento, né? Talvez, com certeza, já vai ser no finalzinho da grande tribulação, já o finalzinho da grande tribulação, que cai o sistema religioso. E em seguida cai o sistema político, que nós vamos ver que é o capítulo 18 de Apocalipse no próximo vídeo. Ok? Que Deus continue te abençoando. Mais uma vez, é polêmico, tem que ler, reler, né? E tentar entender. E se ficar alguma dúvida, coloco a pergunta aí, eu vou tentar, né, te responder dentro das minhas possibilidades, ok? Deixa o seu like, compartilhe essa mensagem com outras pessoas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.